quero tributar ao Senhor Jesus Cristo, quero cumprimentar a ambos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Cumprimentar a ambos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, louvado seja Abra sua Deus. Bíblia no Apocalipse, capítulo de número 22, somente o versículo de número 11. Cadê o Juninho? Não vou parar porque ele vai começar só no celular. Cadê o Juninho? Apocalipse, capítulo de número 22, Já rajou. versículo de número 11. Enquanto nós vamos ler esta passagem bíblica, eu queria agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade ímpar e singular que está sendo facultada para que nós hoje, pela primeira vez, pudéssemos estar aqui nesse lindo conclave, fazendo uso e a exposição da sacrossanta palavra. Louvar ao Senhor Jesus Cristo pela vida do pastor presidente, que é o nosso pastor Eliezer, nosso amigo, nosso pastor ali da sede, que sempre tem estado ao nosso lado. Louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco, pastor Marcos, nosso amigo, sua esposa Regiane, que também está aqui conosco, minha esposa, irmã Lediane, serva de Deus, dirigente do ciclo de oração, meu enteado Bruce, que está ali, os irmãos e irmão Lucas ali da sede, todos os irmãos da sede. Louvar a Deus pelo pastor local desse ministério, pastor Leandro. Deus abençoe o pastor Leandro, pastor do lago, né? Lá do local, da Lagoa das Mercês, pastor do campo, que Deus abençoe. Todos os irmãos que eu não conheço o nome, mas o Senhor conhece, que Deus vos abençoe. E toda esta igreja, todos os irmãos de outros ministérios que também aqui estão. Isso é um congresso interdenominacional também, você é bem-vindo neste lugar, você faz parte de outra denominação. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos. E só um comunicado aos irmãos, vocês que amam a palavra de Deus, se vocês quiserem me acompanhar no YouTube, eu já memorizei 9 livros da Bíblia Sagrada, inclusive eu estou levando 3 livros daqui memorizados para me colocar no YouTube. E se você quiser aprender mais da palavra de Deus e aquilo que Deus me entregou para que você consiga memorizar versículos, capítulos e livros da Bíblia, é só você me procurar no YouTube. Meu nome é Marcos Aurélio, você memoriza o meu nome, Marcos Aurélio, e você coloca citando o livro do Apocalipse. Você vai ver nós citando 6 livros da Bíblia em vídeos ali, e muitas pregações pentecostais que vão te edificar. E tem alguns livros que eu passo as técnicas, alguns vídeos dos livros que eu passo algumas técnicas. Se você colocar em prática, vai funcionar na sua vida. Amém? Vamos agora para o texto bíblico. Eu quero ler 3 versículos. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 11, está escrito assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Versículo de número 12. Eis que venho sem demora ou cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Versículo seguinte, versículo 13 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Outro versículo para a gente concluir, e uma tradução diz: bem-aventurados que têm o mandamento de Deus, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Uma outra tradução diz: bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Podeis assentar dizendo um amém. Amém. O Senhor Jesus Cristo é a razão principal da nossa vida até este lugar. O Senhor Jesus Cristo é a razão principal da nossa vida neste terceiro dia de congresso. Porque sem o Senhor Jesus Cristo, nós nem estaríamos aqui. Mas por causa de tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, nós estamos aqui desfrutando de tudo que Ele fez. Porque foi o Senhor Jesus Cristo que fez tudo. E Ele que disse que era Deus. Ele, no Gênesis, disse isso. Também Ele disse que se manifestaria na semente da mulher. No Êxodo, Ele é o Cordeiro Pascal
em Levítico, ele é o sacrifício expiatório e o sumo sacerdote perfeito. Em Números, ele é a nuvem de glória durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, a estrela de Jacó, o nosso comandante para a terra prometida. Em Deuteronômio, e a rocha ferida de Meribá. Em Deuteronômio, ele é a rocha da nossa salvação. O profeta poderoso. Em Josué, ele é o nosso conquistador, o grande conquistador de todas as coisas. Em Juízes, ele é o forte juiz que julga o seu povo. Em Ruth, ele é o nosso remidor, ele é o nosso resgatador. Em 1 Samuel, ele é o rebento de Jessé. Em 2 Samuel, ele é o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 Reis, ele é o único rei que continua reinando. Em 2 Reis, ele é o único rei perfeito. Em 1 Crônicas, ele é o monarca infalível, o monarca fiel. Em 2 Crônicas, ele é o sábio rei que governa o seu povo. Em Esdras, ele é o escriba fiel da lei. Em Neemias, ele é o reconstrutor dos muros ou das muralhas caídas de Jerusalém. Em Esther, ele é o nosso defensor da morte, da forca. Em Jó, ele é o grande redentor que está vivo. Nos Salmos, ele é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Aleluia, Deus. O Rei da glória. Em Provérbios, ele é o arquiteto da sabedoria divina. Ele é o muro de fogo. E ele é também Eclesiastes, o grande pregador, a torre forte. Em Cantares de Salomão, em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Cantares de Salomão, ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron e o amado noivo da sua igreja. Em Isaías, ele é Jeová, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o santo braço desnudado de Deus. Em Jeremias, ele é o renovo justo, ele é a esperança de Israel. Em Lamentação de Jeremias, ele é o profeta lamentador e a misericórdia. Em Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o majestoso, o eterno ancião de dias, a mão misteriosa que escreveu na parede, o quarto homem na fornalha de fogo, o príncipe dos príncipes, a pedra que derrubou os pés e a estátua de Nabucodonosor. Ele é o príncipe dos príncipes. Em Oséias, ele é o esposo fiel amoroso do seu povo. Em Joel, ele é o juiz que julgará as nações no vale de Josafá. Em Amós, ele é o carregador dos nossos fardos. Em Obadias, ele é o poderoso que pode salvar. Em Jonas, ele é o enviador da tempestade no navio em que Jonas estava. E ele é o que promoveu arrependimento em Nínive. Em Miqueias, ele é o cidadão de Belém, o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é a nossa fortaleza, o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, ele é o avivalista da sua obra. Ele é o ungido. Em Sofonias, ele é a nossa salvação e a magnífica proteção dos seus salvos. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações, a glória da segunda casa. Em Zacarias, ele é o tabernáculo do rei Davi que foi levantado. E ele é um homem cujo nome significa renovo. Em Malaquias, ele é o mensageiro, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o Nazareno, o Emanuel, Deus conosco, o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Em Marcos, ele é o realizador dos milagres e das maravilhas. Ele é o carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, ele é o bom samaritano. Ele é o consolador de Israel. Em João, ele é o Espírito Santo, o Verbo. Aleluia! Glória a Deus! Deus Todo-Poderoso! É o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água da vida que mata a nossa sede.
Ele é o próprio eu sou. Em Atos dos Apóstolos, Ele é o príncipe da vida. Ele é o Senhor que está bem pertinho de voltar. Em Romanos, Ele é a justificação dos culpados pela lei. Em 1 Coríntios, Ele é, na humanidade, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a primícia dos que dormem, a palavra da cruz. Na humanidade, o segundo Adão, em Gálatas, ele é a semente de Abraão. Em Efésios, no 1, ele é o nosso amado. No 2, ele é a pedra principal de esquina. No 3, ele é a graça manifestada no corpo. No 4, ele é a nossa redenção. No 5, ele é a palavra de Deus. No 6, ele é a nossa armadura. Em Filipenses, no 1, ele é o nosso regozijo, a nossa alegria. No 2, ele é o Senhor que toda língua confessará e o nome que está acima de todos os nomes. No 3, ele é o nosso alvo prosseguido. No 4, ele é o que nos fortalece, o supridor de todas as nossas necessidades. No 1 de Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a plenitude da divindade encarnada. No 2, ele é a plenitude da divindade encarnada. No 3, ele é a nossa vida. No 4, ele é o Senhor de todos os céus. Em 1 Tessalonicenses, ele é o vingador de todas as coisas. No 2, ele é o que retribuirá cada um de nós. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua vida. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador na humanidade entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, ele é o reto juiz que coroará a sua igreja. Em Tito, ele é a bem-aventurada esperança e o grande Deus glorificado. Em Filemão, ele é o pagador das nossas dívidas. Em Hebreus, no 1, ele é o herdeiro de tudo. No 2, ele é o príncipe da nossa salvação. No 3, ele é o nosso amado. No 4, ele é o grande sumo sacerdote. No 5, ele é a palavra da justiça. No 6, ele é o precursor eterno. No 7, ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. No 8, ele é o ministro do tabernáculo e do verdadeiro santuário. No 9, ele é o novo e vive pequeno. No 10, ele é o sangue da nova aliança. No 11, ele é o galardoador do seu Cristo. No 12, ele é o pastor, o grande pastor e príncipe das nossas almas. No 13, ele é o mesmo do Gênesis, o mesmo de hoje, e continua sendo eternamente. Ele é o Pai das luzes. No 3, ele é o Senhor da glória que não faz acepção de pessoa. No 3, ele é o Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. Cheia de misericórdia. No 4, ele é o juiz e o legislador. No 5, ele é o Senhor dos exércitos. Em 1 Pedro 1, ele é o nosso santo. No 2, ele é o grande pastor das ovelhas. No 3, ele é o que julga os vivos e os mortos. No 4, ele é o Senhor Deus. No 5, ele é o sumo pastor ensinando a Pedro. No 1, ele é a estrela da alva que aparecerá. Em 2 Pedro, ele é o Senhor que não retarda a sua promessa. Em 2 Pedro, no capítulo 10, ele é o Senhor que nos resgatou. No 3, ele é o Senhor que não retarda a sua promessa. Em 1 João 1, ele é a palavra da vida. No 2, ele é o grande advogado. No 3, ele é puro. No 4, ele é o Salvador do mundo. No 5, ele é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Em 2 João, ele é a verdade. Em 3 João, ele é a mesma verdade.
seu rosto brilha como o sol tropical. Ardente ao meio-dia, da sua boca sai uma aguda espada de 2 gumes. O barulho da sua voz é como o barulho imenso da praia da baleia quando treme. Ele é o que tem a chave do inferno e da morte. Ele é o que foi morto e reviveu. Deus, ele é o nosso rei. Ele é o princípio da criação do mesmo quarto. Ele é o digno Senhor dos 5. Ele é o leão da tribo de Judá no 6. Ele é o santo dominador no 7. Ele é o nosso guia para a fonte da água da vida no 8. Ele é o Senhor das 7 trombetas no 9. Ele é o Deus vivo que vai selar os 144 mil no 11. Ele é o que criou o céu, a terra, o mar, a fonte das águas e tudo que nela há. No 11, ele é o Deus do céu. No 12, ele é o varão que regerá todas as nações com a vara de ferro. No 13, ele é o nome do anticristo, vai blasfemar. No 14, ele é o Espírito. No 15, ele é o Rei dos Santos. No 16, ele é o justo. No 17, ele é o primeiro vencedor no deserto. Ele é a voz do Senhor do povo sair da Babilônia. No 19, ele é fiel e ungido peleja, porque tem os olhos como chama de fogo. Sobre as suas cabeças há vários diademas. E ele tem um nome escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo. Ele é que tem um nome na coxa do Espírito, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No 20, ele é o Messias que vai vir com o mundo na terra e na terra. Com a igreja, no 21, ele é o que fez todas as coisas novas. Ele é o primeiro e o verdadeiro. Ele é a primeira letra da última letra da Bíblia. No 22, ele é o Deus dos profetas. Ele é a raiz, a geração meia-vida, a resplandecente estrela, sabem que pegaram para o Senhor. Fecha os olhos. Espírito Santo, fale em mistério com Jesus. Seja dado a Ele. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia, Jesus. Jesus está voltando. Eu quero terminar com esse tema lindo. Nunca se houve na história tantos acontecimentos como se está acontecendo referente à volta de Jesus. Nós não estamos mais na última hora. Não estamos mais.
Nós estamos no último minuto da igreja. Na outra dispensação, na dispensação da lei, antes dessa que nós estamos, a da graça, os profetas diziam: últimos tempos, o Senhor virá nos últimos tempos, nos últimos dias. Jesus, ele chegou a afirmar sobre o princípio das dores em Mateus capítulo 24. O apóstolo Paulo falou que o Senhor voltaria no momento do abrir e fechar de olhos. Um discípulo que dos 12, ele foi o único que foi chamado de amigo de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos: André, Pedro, Tiago, João, Filipe, Natanael, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Tadeu, Tomé, Mateus o publicano, Judas Iscariote. Depois se suicidou e entrou Matias. Desses 12, Jesus tinha 3. E eles participaram dos maiores acontecimentos que Jesus realizou, que era Pedro, Tiago e João. E desses 3, somente João que era o mais próximo de Jesus. Alguns estudiosos dizem que é porque ele era primo de Jesus. Ele era filho de Salomé. Salomé era irmã de Maria. E Maria tinha o nome de Joaquim, que a Bíblia não resista. Eles dizem que João era primo de Jesus. Por isso que eles eram mais íntimos. Mas isso é só um pensamento. Mas esse João, ele por estar atento, por estar ligado em tudo que Jesus fazia, ele foi mais profundo do que o apóstolo Paulo. Ele deixou uma referência linda na sua primeira carta de João, quando ele fala no capítulo 2, no verso 18, isso há 2000 anos atrás. Entenda, ele diz: há 2000 anos atrás, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes, e veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse, e não são todos de vós. Versículo 20 diz: e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. João, olha para mim, preste atenção. Ele diz que nós estávamos na última hora, há 2000 anos atrás. Então, a igreja não está mais na última hora. A igreja está no último minuto da igreja. Agora, uma verdade que nenhum homem vai saber é quanto tempo dura 1 minuto de Deus. Se Deus quiser, pode ser nesta noite. Se Ele quiser, pode ser daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, daqui a dezenas de anos. Mas a igreja tem que estar atenta ao Senhor Jesus Cristo, o seu noivo, para não perder esse acontecimento lindo e sublime, que é o arrebatamento da igreja. A maior de todas as promessas da Bíblia Sagrada é a promessa da salvação. A promessa da salvação. Jesus, ele foi o idealizador desta salvação. No Novo Testamento, eu vou utilizar só uma passagem, porque senão, se eu for falar, eu vou ficar só no Antigo, citando os versículos sobre salvação. Mas pelo menos uma passagem do Novo Testamento, Jesus Cristo disse em Mateus 18:11: eu vim para salvar os que se haviam perdidos. Jesus veio colocar em prática, através da sua pessoa, a salvação manifestada a todos os homens. Não eram todos, mas ele disse que todos poderiam ser salvos. Em Mateus 11:28 ele falou sobre isso: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A área teológica que estuda a salvação é chamada de soterologia. O que é que significa soterologia? Soterologia é o estudo da salvação, pois a palavra salvação no grego significa soter, que traduzido para a nossa Bíblia, a nossa língua portuguesa, a palavra salvação significa pôr em liberdade. Vou repetir: a salvação significa pôr em liberdade.
E Jesus Aleluia. realmente, ele fez isso contra 3 inimigos que nós tínhamos: o diabo, o mundo e o pecado. Jesus veio e ele plantou a igreja, e ele, falando sobre esse acontecimento, ele disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os apóstolos pregavam sobre esta primeira promessa. Também a palavra salvação, ela pode também ser aplicada no grego como uma palavra chamada sozo, que tem 5 significados. A palavra salvação significa libertação, significa cura para o crente, significa proteção para o crente que tem ela, significa preservação, não significa ir para o céu. Isso é o que Jesus Cristo realizou. Os apóstolos, quando estavam pregando, ele pregava a mesma palavra, a mesma promessa. Pedro disse em Atos 2, versículo de número 21: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do que, evangelista Marcos Aurélio? Salvo do diabo, dos demônios amigos do diabo, salvo do mundo, salvo do pecado e salvo também do homem religioso. Jesus Cristo. Paulo também não ficou por baixo. Paulo pregava salvação. Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo de número 13: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo, ele falava disso lá em Atos 17, versículo de número 30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia em todos os lugares o arrependimento para que os homens sejam salvos. Paulo, ele falou em 1 Timóteo 2, versículo de número 4, revelação que Paulo recebeu do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 9, ele disse: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar. Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. E lá veio o Espírito Santo falando na boca de Isaías, no capítulo 45, versículo 22, há 700 anos atrás, antes do Novo Testamento ser escrito, dizendo: olhais para mim todos os termos da terra, para que sejais salvos. A primeira maior promessa é a promessa da salvação. A segunda maior promessa é a promessa do perdão. Jesus também inaugurou essa promessa. Jesus, ele tinha uma casa em Cafarnaum. Por 30 anos, Jesus resolveu morar na linda e marítima cidade de Cafarnaum. Jesus tinha uma casa. O próprio escritor Marcos vai dizer, no capítulo 2, e no verso de número, a partir do verso de número 1, ele vai dizer: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse: filho, falei perdão, perdoados são seus pecados. Estavam assentados ali alguns dos escribas e dos fariseus que diziam: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão que é Deus? E Jesus, descendo em seu espírito, que argumentavam sobre essas coisas em vossos corações, disse: ora,
mais que o Filho do Homem tem na terra poder para eu te digo, paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Levantando ele, saiu em presença de todos, e até os fariseus tiveram que dar glória a Deus ali no anjo. Espírito de sorte, que está escrito, se admirava e dava glória a Deus dizendo: nunca vimos alguma coisa como este homem assim. Jesus veio para salvar, Jesus veio para perdoar. Ai meu Deus, se tivesse uma pessoa que eu estava pregando, pecadeiro, eu estava pregando lá no outro lado da praia, lá nas praias de Cascavel, mais precisamente lá na Capanga do Alaiamar, e eu pregando sobre o filho pródigo, tinha um rapaz lá, bem aparentado, o rapaz colocou uma roupa de curta, uma chinela, sapatos de marca, uma roupa da Kevin Klein, o rapaz todo vaidoso, com um bonezinho pra trás, eu pregando sobre o perdão, que Jesus perdoou o filho pródigo, e Jesus vai te perdoar. Ele não aguentou, foi 45 minutos, só mensagem evangelista pregando, pastor forte amado. Quando eu pregava, eu fiz um apelo, perguntei: tem alguma pessoa para o Senhor Jesus Cristo? O rapaz era na frente com o neném, com sapatos de marca. Eu orei por ele, ele confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, ele se levanta, e Jesus tirou o demônio, ele vai te batizar. Eita, Jesus batizar ele. O rapaz não foi batizado, mas já estava entrando em mistério pelos crentes. Depois de 20 dias, o pastor Erasmo, pastor lá da igreja, ele chegou e disse: evangelista Marcos Aurélio, aquele rapaz que você pregou, para ele, todos os cultos ele vem para a igreja, e eu dei uma oportunidade para ele, evangelista Marcos Aurélio, eu dei uma oportunidade para ele contou o testemunho dele, evangelista Marcos Aurélio. Ele disse que naquele sábado, de aleluia, foi na semana santa do ano passado, ele disse que estava se escobrindo lá. Por quê? Porque ele tinha feito um assalto grande no interior, e ninguém sabia onde ele estava. E na hora que você pregava, evangelista Marcos Aurélio, ele sentiu uma coisa no coração dele. Ele sentiu medo. Só que ele entendeu que você disse que Jesus estava lá. E ele, evangelista Marcos Aurélio, ele é isso, soldado do comando vermelho, aliás do PCC. E ele disse que não abre mais para Jesus Cristo. Ele está com Jesus até o fim. Jesus Cristo salva. Mas ele também perdoa. Ele perdoa, ele sabe, ele me salvou. Mas agora é a vez de outro. Ele vai perdoar. Ele vai perdoar o traficante. Adúlteros ele perdoa também. Afeminados ele perdoa também. Orgulhosos ele perdoa também. Eu sou filho de Baiana. E me disseram desde pequeno que o pai que nasce torto morre torto. Que você não queria ser igual àquilo que o meu parente era. Jesus veio. Ele disse: não, você vai ser profeta. Porque na mão de Jesus, o pai que nasce torto se segundo amém nessa noite. João, novamente.
próximo de Jesus. O João entendeu tanto sobre essa segunda promessa que ele escreveu ela pelo menos 3 vezes na sua carta. Em 1 João capítulo 1, versículo de número 9, João disse: se você pecar, não está tudo perdido. A palavra pecado é uma palavra grega chamada de hamatia. A palavra hamatia, traduzido para a nossa língua portuguesa, significa errar o alvo. Se você errar o alvo, não acertou na palavra, errou, vem de novo com Jesus, ele te dá uma outra chance. E João disse em 1 João 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados a Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Promessa de perdão. João vai dizendo lá em 1 João 2, versículo de número 1 e 2: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A palavra perdão é uma palavra grega chamada de carizomai. A palavra carizomai, traduzido para a nossa língua portuguesa, significa cancelar a dívida. Na hora que você pega, vem uma dívida, mas na hora que você vem para Jesus, ele cancela aquela dívida. Está cancelado. Você não é essa pessoa do céu nem do Serasa. Eu perdi. Eu estou cancelando a tua dívida. João, ele estava escrevendo em 1 João 2, versículo de número 12, ele disse: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, de novo, são perdoados os vossos pecados. Se você pecar, suponhamos que você fez um pecado horrível, aí você está com medo, não quer vir mais para a igreja, o diabo trabalhando para você não vir, mas venha, porque se você pecar, não está tudo perdido, há uma solução, e a solução é Jesus que está em braços. Você vai conseguir viver. Ele vai te dar uma nova oportunidade, ele vai te dar uma palavra de novo, você vai fazer melhor do que você fazia antes. É assim que Jesus faz. A terceira maior promessa, eu começo a pregar agora, é a promessa da vinda de Jesus Cristo. Jesus também falou dela. Jesus também falou dela. Jesus disse em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 40 e 41: 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão na cama, um será levado e a outra será deixada. Isso é promessa de arrebatamento de crente verdadeiro e genuíno na presença do Senhor. Vamos estudar sobre a palavra arrebatamento. A palavra arrebatamento foi traduzida pelos escritores da Bíblia no seguinte significado: a palavra arrebatamento no grego significa arpazo, e traduzido para a nossa língua portuguesa significa tirar com violência, tirar com muita força, raptar com muita força, sequestrar com muita força. É isso que o Senhor Jesus Cristo está para fazer no meio da sua igreja. Ele vem tirar ele vem tirar um povo no meio de um povo. Existe um adorador que Jesus procura. Ele disse: eu estou procurando os verdadeiros, porque existe falsa adoração a Jesus, e a falsa adoração Jesus não recebe, e ele vem buscar o verdadeiro adorador. Existe um povo que vai morar no céu, e esse povo é o povo que foi comprado pelo sangue de Jesus
Quando não tem a palavra de Jesus, vai ter uma outra chance. Só que a chance é tirando o anticristo. Ele vai cortar a sua cabeça. Ele vai te humilhar, fazer você passar fome. Se você passar na prova do anticristo, vai para o céu. Agora, se você quiser escapar da espada do anticristo, do céu do anticristo, do engano do anticristo, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que ser esse 50% aqui imprudente. Havia 10 virgens, 5 mulheres, 50%, 5 prudentes mais 50%. Só participaram do casamento virgens que tinham azeite, 50%. As virgens que não tinham azeite ficaram. Elas foram comprar azeite. Elas foram comprar azeite. Elas fez um freio e levou para os 5. As virgens que tinham azeite